Bom dia, pessoal. Hoje, sexta-feira, dia 15 de julho de 2022. Eu vou continuar conversando com vocês sobre a situação lá na Itália. Vou fazer uma análise astrológica do mapa da Itália e vou comentar com vocês algumas profecias de Nostradamus relacionadas à Itália. Nostradamus tem uma série de quadras proféticas que apontam para uma espécie de revolução que seria o estopim, né? Ocorreria ali na Itália e seria o estopim que se alastraria para a Europa toda, causando um caos no continente. Essa, pelo menos, é a visão que o Nostradamus coloca nas suas profecias. Muitas dessas profecias, por usarem uma linguagem muito genérica, alguns intérpretes entendem como sendo o período lá de Mussolini, e que essas profecias já se cumpriram no período de Mussolini. Mas Nostradamus também tem certas quadras cujo conteúdo, embora genérico, ele acaba se encaixando em momentos que se repetem na história. Parece que Nostradamus tinha uma ideia de que a história era cíclica. Então algumas quadras são genéricas até propositalmente, porque elas vão sempre se repetir na história dentro daqueles contextos que ele coloca ali. E ele tem algumas quadras proféticas que falam, que sugerem que teria-se uma revolução, em princípio, na Itália, depois na Espanha e França. Esses três países seriam convulsionados e teria aí a sua política totalmente virada de ponta cabeças, né? O que nós vamos ver é que agora, nesse momento, estamos assistindo aí a renúncia do primeiro-ministro da Itália. O presidente rejeitou essa renúncia, porque no parlamentarismo você tem é diferente, né, do presidencialismo. E existem várias formas de parlamentarismo, o da França é diferente, enfim. Mas a gente sabe que um governo acaba não se sustentando, porque ele precisa, dentro do parlamentarismo, dessa coalizão de forças para manter o gabinete. Então, se aqueles que retiraram o apoio não voltarem a esse apoio, não adianta o presidente não aceitar a renúncia, porque as próprias forças que ainda estão com este governo vão começar a cobrar a mudança do líder, porque não tem sentido manter um cavalo sangrando no páreo, né? Então, é fato que mais dia ou menos dia, essa renúncia vai se oficializar e nós teremos uma mudança de cabeça também na Itália, mostrando aí o jogo do milênio. Nós já tivemos mudanças com a queda do Boris Johnson no Reino Unido, né? Agora com essa mudança acontecendo na Itália. Existem crises políticas se desenhando na Espanha e na França, né? Então, o quadro ele ruma para esse campo profético mesmo de uma desagregação social e política da Europa. Se isso está dentro de uma agenda mais nefasta, aí nós podemos começar a fazer aqui as nossas elucubrações nesse universo da loucura. Mas eu vou me ater aqui a mostrar primeiramente as profecias de Nostradamus e depois eu vou mostrar para vocês o mapa da Itália. Para variar, países europeus são muito antigos, né? Você tem aí problemas com relação a qual a data escolher, né? Os astrólogos mundiais utilizam dois mapas para a Itália, da unificação da Itália e da República, né? A Itália era um retalho ali até o final do século XIX, ainda algumas áreas praticamente feudais ainda, e aí se fez essa reunificação e aí criou-se o reino da Itália, né? Lá no final do século XIX. Mas depois tivemos a questão da República, tivemos a questão de Mussolini, né, o período do fascismo, e depois da Segunda Guerra Mundial, logo um ano depois do fim da guerra, se estabeleceu a República Italiana, que é a que se mantém até hoje, né? Então depois eu vou mostrar esses dois mapas, os trânsitos nesses dois mapas, da formação do Estado Nacional Italiano e da República. E vou também comentar aqui as profecias de Nostradamus. Acompanhe aqui comigo. Uma das primeiras profecias que nós temos é essa quadra 51 da Centúria 1, né? Algumas pessoas perguntaram o que são as centúrias. É o nome que ele deu para cada grupo de 100 profecias, de 100 estrofes, tá, gente? Cada centúria tem 100
estrofes de 4 versos, né? E essas estrofes são as quadras, né? Por causa dos 4 versos. Então, você tem quadras nas centúrias. E o livro que foi editado depois da morte dele, e há muitas controvérsias, porque houve mudanças, né? Houve manipulação, houve... Então, não se tem ao certo se esse livro que chegou até nós aqui é realmente o original escrito por Nostradamus. Então, a gente deixa uma série de senões aqui. Mas vamos lá, só para a gente analisar essa quadra, né? Chefe de Áries é Marte, tá? Júpiter e Saturno. Então, ele está falando de Marte, Júpiter e Saturno. Deus eterno, que mudanças. Então, após longo século, tempos malignos. Para a França e Itália, quantas emoções. É genérico? Sim, você pode aplicar isso para qualquer situação. Poderia se aplicar lá para o começo do século passado, um pouquinho antes de entrar na Segunda Guerra Mundial, no período do fascismo, de Mussolini, né? Nós teríamos essa situação toda, a França invadida pela Alemanha, a Itália associada à Alemanha nazista, né? pelo eixo. Então, você poderia usar essa quadra. Mas ele coloca aqui umas correspondências astrológicas, né? E vamos lembrar que Júpiter está em Áries, Saturno não, né? Então, aqui a gente fica na dúvida, por que ele citou chefe de Áries como Marte, Júpiter e Saturno, e parece que está faltando uma informação. Será que quando esses planetas estivessem em conjunção, né? A conjunção Júpiter-Saturno acontece de 20 em 20 anos, a última vez foi ali em 2020 e 2021, nós tivemos essa conjunção, né? E Marte estava junto também, aquele que ela falava junto com Plutão e Marte ali, naquele período do trio capiroto que eu falava para vocês, tá? De qualquer forma, é como se para nós se fechasse um século e começasse um século maligno, quando essa conjunção ocorresse, e que França e Itália seriam atingidas por essa energia maligna quando começasse esse século maligno, que segundo a gente pode interpretar, começaria quando Áries, Júpiter e Saturno estivessem juntos. Eles estiveram juntos na virada 2020 e 2021, tá? A outra quadra é a quadra 68 da Centúria 3, né? Que tem aqui, povo sem líder na Espanha e Itália. Então ele fala do momento em que tanto a Espanha quanto a Itália perderiam seus líderes por renúncia, morte, dissolução do governo, revolução, né? Pelo jeito a coisa não seria muito pacífica, porque ele fala mortos e derrotados na península. Península Itálica, Península Ibérica, ou talvez ele esteja se referindo às duas penínsulas, né? Seu ditador traído por vã loucura. Aqui pode se referir a Mussolini, né, que foi morto, praticamente linchado, né, em praça pública, seu corpo pendurado, né, assim que se exterminou o fascismo na Itália. A fórmula para atacar fascista, pendurar e esquartejar praticamente, linchar em praça pública. Pelo menos é o que aconteceu lá na Itália, né? O sangue jorrará por toda a região. Então, essa quadra se encaixaria perfeitamente no linchamento de Mussolini. Mas, se a gente pensar que a história é cíclica, poderíamos pensar que isso estaria acontecendo também novamente na Itália e na Espanha. Lá no tempo de Mussolini, você tinha Mussolini na Itália, Franco na Espanha, tá? Então, se a gente aplicar essa teoria do tempo cíclico e dos eventos que vão se repetindo, pode ser que essa desagregação econômica da Europa por conta da guerra, que eles insistem em manter contra a Rússia, pode levar a revoluções internas na Itália e na Espanha, que depois vão se espraiar para a França e causar maior turbulência em toda a Europa. Agora vamos analisar aqui do ponto de vista astrológico, né, para ver o que está se configurando astrologicamente. O mapa da unificação da Itália de 17 de março de 1861. Olha que interessante, gente. Eu tenho falado para vocês, né, sobre esse encontro de Marte que vai acontecer com Urano e a cabeça do dragão. Urano e cabeça do dragão já estão se encontrando. Marte, até o final de julho, se achega aqui com esses dois, tá?
Olha o que acontece, gente. Tanto Urano quanto a cabeça do dragão, que hoje estão em conjunção, a conjunção cai em cima do Marte do mapa de unificação da Itália. Então, só aqui já mostra essa relação. E o Marte em trânsito em conjunção com o Plutão da Itália. Então, olha só o disparador, e tudo isso na casa 10 e 11, que tem a ver com a questão da governança, né? Se a gente levar em consideração esse mapa como sendo meio-dia. Senão, a gente não considera a casa 10 e 11. Mas vamos pensar por aí, que está mexendo justamente com dois planetas da pesada, Marte e Plutão, de agressão, revolução, morte, né? De finalização, né? Isso sem falar que Netuno está fazendo conjunção com o Sol da Itália. E ele ainda não chegou, porque ele começou a retrogradar aqui nos 25 graus. O ano que vem ele vai fazer conjunção exata com o Sol da Itália. Então é de se esperar que possam haver problemas aí, né? Netuno tem a ver com a dissolução, a solvência, né? Quando as fronteiras, inclusive, são redefinidas. É uma coisa bastante complicada isso, né? E mais para frente, ó, ele vai fazer conjunção com o próprio Netuno. Porque a Itália já tem a conjunção Netuno e muito próximo da estrela Sete aqui, ó. Então me parece que a Itália realmente é o ponto nevrálgico, ela tem as condições para disparar um processo de revolução, de destruição plutoniana, que pode se esparramar tanto para a Espanha, França, né? Então é algo assim para se pensar aqui. Então esse aqui é o mapa de unificação da Itália. Agora a gente vai falar do mapa da República da Itália. A República da Itália de 2 de junho de 1946, olha que interessante, Urano e cabeça do dragão, aqui 18 e 19 graus de touro, também fazem aspecto, lá no mapa de unificação, eles estão em conjunção com o Marte da Itália. Aqui eles estão em quadratura com o Marte da Itália, né? E lá, na unificação, o Marte está fazendo conjunção com o Plutão. Aqui ele está fazendo quadratura com o Plutão, porque tanto o mapa de unificação quanto o mapa da República Italiana, Marte e Plutão estão muito próximos. Então, existe essa ativação aqui que pode, nos próximos meses, tá, transformar a Itália num palco de grandes problemas, né? De grandes confusões aí. E isso pode se espraiar para tudo quanto é canto. Veja que o Saturno aqui também está se opondo ao Marte da Itália. Então, Marte e Plutão, tanto no mapa da República quanto no mapa da unificação da Itália, estão muito ativados negativamente. Marte, agressão, morte, né, violência. Plutão tem a ver com destruição, com fim, né? E isso também pode mexer com a questão, realmente, que Plutão tem a ver com os vulcões, né? E nós temos ali vulcanismos preocupantes na região da Itália. Então, também pode trazer essa energia telúrica, vulcânica à tona. O quadro é bastante preocupante. Se a gente casar essas duas coisas, a análise profética das quadras de Nostradamus, com essas ativações astrológicas pesadíssimas nos dois mapas do Reino da Itália e da República Italiana, a gente realmente começa a ficar preocupado que possa vir algum evento aí nas próximas semanas, nos próximos meses, tanto de natureza política, revolucionária, conturbações da ordem, como também de natureza geofísica, né? E entendendo Nostradamus aqui por meio dessa visão de que as suas quadras, aquelas que são genéricas, talvez, isso é uma teoria que eu coloco aqui para a gente discutir, né? Talvez essas quadras genéricas são genéricas propositalmente porque ele se refere a eventos muito semelhantes, mas que acontecem de forma recorrente na história. E da mesma forma que nós tivemos o período de conturbação fascista na Itália,
pode ser que isso aconteça de novo através de um movimento revolucionário, de baderna acontecendo, de perseguição política, de assassinato de políticos, né, de golpes, enfim, essas coisas todas que podem transformar a Itália no ponto de origem de uma conturbação que vai depois, por contaminação, atingindo outros países, como a própria profecia diz que Espanha e depois França, né? Vamos aguardar. O quadro astrológico para o mapa da Itália não está nada bom e essas ativações elas podem dar um gatilho aí para acontecimentos que vão se desenvolver ainda nesse segundo semestre. Vamos ver. Como eu falei para vocês, o presidente ele rejeitou a renúncia do primeiro-ministro, mas se as forças que dão apoio ao governo não continuarem não dando apoio, ele não pode se sustentar e os próprios apoiadores desse governo vão querer a troca da pessoa. Então é quase fato que ele vai sair mais dia ou menos dia, enquanto que a crise na Europa está cada vez mais grave, com falta de combustíveis, de alimento, inflação, a moeda desvalorizando, isso pode levar a uma situação bastante séria nos próximos meses. Hein? Vamos acompanhar. Recado tá dado, se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixa aí seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu aqui, vai lá no botãozinho do inscreva-se, aperta até aparecer inscrito. E também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.